Da início. Não, Aí, beleza. agora foi. Aí Pronto. sim. Aê, pô. Eu tava Pronto. esperando os três entrar pra eu aceitar. Pronto. Era o Gabriel aí que tava com problema. É. Tudo bem, Luiz? Obrigado por Tudo aceitar. jóia, Desculpa Lucas? esse probleminha técnico aí pra gente iniciar a live, mas tudo resolvido. Imagina, excelente. Vamos lá, ô Luiz, eu queria primeiro agradecer aí seu tempo, sua disponibilidade em nos atender. Nós somos do escritório da XP, aqui baseado em Santos, e a nossa ideia é trazer, né, os fundos que a gente coloca os nossos clientes, os investidores aí para mais perto, né, para poder conhecer um pouquinho mais qual que é a cabeça do gestor, entender qual que é a visão aí de médio e longo prazo, como é que o gestor está atuando aí dentro dos fundos de investimentos, né? Legal. Então, meu nome é Lucas, eu estou aqui com os meus colegas aqui também, sócios e assessores de investimentos, aí o Gabriel e o Danilo. E vou Prazer, começar. tudo bem? Tudo jóia? Prazer enorme falar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Vamos, enfim, estou à disposição aí para bater esse papo com vocês e com os clientes de vocês. Perfeito. Ô Luiz, vou começar com a primeira pergunta, já fazendo uma relação aí com o movimento aí que a gente está vendo de retomada da economia, que deve vir bem forte, né, lá fora, puxado aí pelos Estados Unidos, deve vir aparentemente com um crescimento bem robusto aí, acima de 6%, os países asiáticos também. A minha pergunta é, o Brasil vai perder o trem ou vamos conseguir entrar nessa caminhada aí de retomada? Como é que tá a Luiz, eu visão não gostei da sua risada, Luiz. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não, mas não, vamos lá. Assim, o que é a... Não, eu não tenho... Eu sou otimista com o Brasil, tá certo? Assim, eu sou gestor de... Só para dar contexto aqui para o pessoal. Eu sou gestor de renda variável, quer dizer, invisto em ações. Eu meio que fiz minha carreira inteira nesse mercado de entender empresas e analisar e investir em empresas. Estou fazendo isso como analista, depois como gestor, assim, juntar tudo há 25 anos. Né? Comecei no mercado no meio dos anos 90. Então, para ter uma abordagem, né, de alguém que quer desenvolver a carreira vida inteira no mercado de ações no Brasil ou no mercado de atividade privada, tem que ser otimista por natureza, né? Então você tem que ter uma visão otimista com o Brasil. Então eu tenho esse viés, vamos dizer assim, que talvez os caras macro, né, o gestor macro, às vezes não tenha. Então, dito isso, é difícil pra caramba saber, enfim, os nossos timings aqui de acertar a mão, né? A gente vive, parece que de tempos em tempos, a cada 4, 5 anos aqui no Brasil, num susto, né? Então, essa é meio a dinâmica que sempre foi assim. Nesses 25 anos que eu observo o mercado, é assim mesmo, né? O Brasil não é uma trajetória contínua para a mesma direção de avanço que nem você tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? O pessoal que investe nos Estados Unidos pode se dar o luxo de ter uma visão de, poxa, as coisas aqui funcionam tal, e estão indo quase que sempre na direção correta. Aqui é um caminho mais tortuoso, né? O momento de agora é isso que você descreveu, Lucas. Assim, lá fora é um ambiente que parece ser um ambiente muito propício para mercados emergentes como um todo, porque as economias centrais vão crescer muito forte na saída da pandemia, né? O que foi dado, principalmente nos Estados Unidos, a Ásia já está crescendo muito forte, os Estados Unidos vai crescer, tá? Alguns indicadores antecedentes já estão mostrando isso, e a gente vê pelo histórico que a capacidade de regeneração da economia americana é um negócio impressionante. Do mesmo jeito que eles cortam e ajustam para baixo nível de emprego, eles também retomam muito rapidamente, a economia é flexível. E além disso, foi dado um estímulo fiscal gigantesco, né? Os pacotes de estímulo fiscal que estão sendo colocados nos Estados Unidos são da ordem de grandeza daqueles períodos de pós-guerra, né? E não é pós-guerra do Iraque, é pós-Segunda Guerra Mundial, assim, é o tipo de estímulo que está sendo dado. Então, cria um ambiente que deve ser um ambiente de crescimento num contexto de juros baixos, né? A gente está vivendo já, desde a crise lá de 2008, uma fase em que os juros nas economias globais estão mais baixos do que foram históricos e caindo cada vez mais. Então, essa combinação de estímulo, saída de pandemia e juros baixos é muito favorável para a atividade econômica. Mercados emergentes, assim, pequenos, né,
como no caso do Brasil, você acaba sendo arrastado nesses momentos que o mundo está crescendo de uma forma tão pujante. Então, assim, vai ter um vento a favor muito forte, né? O que a gente... vai depender da gente. A gente vai ter que fazer muita besteira, errar demais para que as nossas decisões internas se contraponham a esse vento tão favorável, né? O nosso histórico, infelizmente, é um histórico que assim, a gente, de tempos em tempos, erra a mão forte. Assim, a gente conseguiu lá na época do segundo mandato da Dilma, num momento que era um momento histórico de crescimento das economias mundiais, assim, muito forte, também juros baixos, foi um dos períodos mais pujantes da economia global, a gente conseguiu tirar 8% do PIB, né? Então, que é um efeito quase que de guerra, aqui, por questões internas. Eu acho que tem uma chance muito baixa da gente cometer os mesmos erros com a mesma intensidade que foi no passado. Estou muito mais na linha de achar que teve muita coisa agora, nesse período de final de fevereiro até agora, que foi precificado em termos de riscos Brasil, e que daqui para frente deveria ser um ambiente mais, eu diria, apaziguado, que o que vai prevalecer é esse vento a favor aqui do mercado global. Enfim, Perfeito. Luiz, minha visão. quando a gente investe em ações no mercado de renda variável, a gente pensa em longo prazo, né? Não adianta querer ganhar no curto prazo. Eu estava lendo um pouco do que vocês produzem de conteúdo no site de vocês. Para vocês, o que é longo prazo? 2, 3, 5, 10 anos? Como que é a cabeça de vocês aí dentro? Longo prazo ideal é mais longo do que isso, mas tem o ideal e tem o que é possível, o que é dentro do que é a nossa realidade. A gente toma decisões de investimento em ações olhando um intervalo, um horizonte de 3 a 5 anos. Então, por quê? O ideal seria 10 anos, 20 anos. O fato é que a gente tem uma dificuldade grande de entender as mudanças que acontecem no mundo num horizonte curto, 1 ano, 2 anos, tem surpresa o tempo todo, né? Então, você imaginar 10 anos, as coisas mudam demais. Então, contar demais com uma capacidade de previsão que a gente não tem. Se a gente conseguir... no momento atual, né? Com tecnologia, e 10 anos atrás era totalmente diferente. Né? Pois é, isso é um bom exemplo. Olha, tentar se colocar 10 anos atrás de onde está hoje, né? O quanto que as coisas mudaram. O que a gente acha que a gente consegue fazer bem é tentar entender as dinâmicas concorrenciais dos setores da economia, como é que está configurado, quais são as características das empresas em termos de diferenciais competitivos, e com isso, como é que elas estão estruturadas, com isso você desenvolveu uma visão de alguns anos, né? Então, se a gente conseguir acertar perto de 3 a 5 anos, está muito bem. É isso que a gente usa para tomar decisão. O que a gente fala para os nossos investidores, já que é mais ou menos esse o nosso horizonte de investimento, que olhem o fundo com esse horizonte também. 3 a 5 anos é um bom período. E nesse período, a gente acaba conseguindo escapar da volatilidade de curto prazo das ações. As ações variam, o preço de ação varia enormemente, descorrelacionado do que está acontecendo na empresa, às vezes. Agora, num horizonte de 3 a 5 anos, essas coisas deveriam conversar, entendeu? O que teve de desempenho de performance da empresa em 3 a 5 anos deveria mais ou menos refletir nas ações. Em 1, 2 meses, 6 meses, um ano, talvez não. Perfeito. Luiz, beleza. Luiz, eu queria saber o seguinte, naquele período da pandemia, né, em março, que o Bovespa chegou a 60 mil pontos, a gente viu ali 3 circuit break em um dia só, né? E, de repente, após 3, 4 meses, o Ibovespa nos mesmos patamares aí pré-pandemia. Queria saber de vocês quais foram os maiores desafios, né, dificuldades que vocês encontraram durante esse período, né? Nessa queda e depois nessa volta, durante esse período, teoricamente, nessa correção em V. E o que ficou de lição, né? O que vocês acham que vocês erraram, o que vocês podem fazer para não errar novamente durante esse período? Tá, essa atividade aqui, para a gente, aqui do meu lado, né, sempre tem além da questão que a gente faz no recorrente, que é analisar a empresa, entender como é que as coisas estão acontecendo lá de fundamento, tem uma interação nossa com os mercados, né, com as reações de preço das ações, e com o macro, né, então com o ambiente macro. Então ali quando acontecem essas grandes crises,
a gente tem sempre e quem passou por várias delas, no final das contas, você tem eu diria, uma premissa que você usa que as crises vão passar, porque todas passaram no final das contas. Então, aquele momento ali é um momento de percepção de risco exacerbada, mas que com o tempo passa. Então, essa é uma premissa. Agora, como e quando passa, cada uma é diferente da outra, né? Então, a gente não sabe exatamente como é que tanto o cenário macro vai se desenvolver, com que ritmo ele vai retomar, e isso pode ter, assim, o ritmo dessa retomada pode refletir nas empresas de forma completamente diferente, da maneira como ele acontece. Então, essa era uma grande incerteza. A gente sabia que naquele momento ali as coisas iam se recuperar, não sabia quando, né, em quanto tempo a gente ia ficar naquele patamar depreciado de economia real. E a outra com a reação de preços de mercado, né? Tem uma questão aqui que é controle emocional também, né? Você vê a cota do fundo, patrimônio dos seus clientes que confiaram em você caindo, não é um sentimento agradável, né? Tá longe disso. Aí tem uma questão de controle emocional, de como se posicionar em relação a isso. Então, assim, o que tem de aprendizado aqui a gente tem várias, né? Cada crise tem alguma coisa. A gente acho que tinha um portfólio que acabou, sem a gente perceber, tendo uma exposição muito grande a uma questão de mobilidade, né? Tinha alguns nomes na carteira antes que estavam, mesmo em setores que aparentemente são diferentes, estavam expostos ao mesmo risco de a gente ter o que aconteceu, uma pandemia, onde não só a economia cai, mas cai no mundo inteiro e com um problema de mobilidade. Então, desde empresa de shopping center, até empresa de aluguel de carro, até empresa aérea, até empresa de petróleo. Sistêmico, né? Sistêmico, que acabou afetando a gente. Então, a maneira de encarar essa diversificação, ela é um aprendizado. Eu diria que esse é o principal. O outro a gente já sabe, né? Que é ter calma e paciência, porque as crises passam. Perfeito. Ô Luiz, eu queria seguir agora num tema mais setorial, falando um pouquinho de varejo, né? Eu já vi você fazendo algumas lives, até antes da pandemia. Você você tinha posições em shopping, como você comentou. Você ainda acredita nesse setor, em varejo em geral? Porque a gente vê aí uma possibilidade de perda de renda da população. O nosso crescimento de PIB, apesar de uma perspectiva de crescer 3,5%, mas quando a gente relaciona com os demais países, vai ser um crescimento baixo, né? Apesar de 3,5%, faz tempo que a gente não cresce, né? Então, o setor de varejo acaba sendo fortemente afetado, né? Eu queria saber a sua visão especificamente aí dos shoppings, né? Que ainda estão bem para trás aí em relação ao período pré-pandemia, e as demais empresas do varejo, né? Que sofreram bastante depois de uma alta mais expressiva, principalmente relacionadas com comércio eletrônico, mas o varejo em geral também está com uma queda ainda bem forte, né? Não, a gente tenta, nessa visão aí de fazer investimentos mais para um período mais longo, né, de investimento, a gente tenta se apoiar muito mais numa visão das empresas especificamente do que dos setores, né? E tentar evitar, óbvio que os setores às vezes são impactados de forma agregada, mas o que a gente tenta identificar, e que acho que é a principal característica, a origem do nosso retorno, é conseguir, mesmo em setores que estão passando por desafios, né, cíclicos às vezes, você conseguir identificar aquela empresa que tem um posicionamento melhor que seus concorrentes. Porque numa situação difícil para o setor como um todo, a água baixa, né? Então aquele cara que está melhor preparado é o cara que tem condição de sobreviver melhor, e quando a água volta a subir, esse volta a navegar bem, né? Então não encalha. Isso acontece no Brasil o tempo todo. Então, passados os momentos de crise, assim, que são às vezes generalizadores, às vezes por um setor específico, aquela empresa naquele setor que está melhor posicionada sai melhor e cresce melhor e ganha mercado em cima dos concorrentes. Então não tem só o crescimento do setor que é importante, mas também o crescimento da empresa dentro do setor, né? Na disputa concorrencial. Então esse é o olhar principal. Mas daí, voltando à tua pergunta de shopping, shopping está no momento como um todo assim, desafiador, porque ficaram fechados. Tem muito pouca perda de valor, né, nos shoppings bem posicionados, porque ficar fechado algum tempo, alguns meses no ano, você não tem uma destruição de margens tão grandes, são receitas relativamente estáveis, baseadas em contratos de aluguel fixos, muito maior do que do variável, e empresas com margens altíssimas, enfim.
aquele shopping center bem posicionado, no shopping center, no nosso caso, Iguatemi, né, que é um portfólio AAA, né, aquele lugar que não é o lugar, não é a loja, lugar marginal, assim, o lugar que é a loja central ali, a loja vitrine que as marcas usam, os consumidores vão lá para ter experiência, não é só comprar, né, não é questão utilitária também, é questão de experiência. Esse tipo de formato, a gente acredita fortemente, até olhando pelo que acontece lá fora, que vai se recuperar muito bem. É uma questão de passar a pandemia, a gente já via isso nos números do Iguatemi no final do ano. Dezembro já estava, ano contra ano, mesmo com todo o desenvolvimento que aconteceu do e-commerce, as vendas no shopping indo igual o ano anterior, assim, muito bem. Então a gente não tem dúvida que volta aí, é questão de tempo. Mas, de novo, tem em paralelo aqui algo diferente acontecendo, que é uma aceleração do e-commerce, que era uma tendência que vinha há bastante tempo, e aqueles shopping centers com portfólios não tão bem posicionados, como é o caso do Iguatemi, vão sofrer. A gente só acha que ali tem um player destacado ali. Perfeito. Vai lá, Gabriel. Pelo que a gente pegou aqui, o portfólio, pelo menos o portfólio antigo, que não sei se vocês já divulgaram o atual, vocês tinham uma posição um pouco relevante em Petrobras. Como vocês conseguem fazer esse cálculo do máximo posicionado em um ativo só? Se não me engano, era 12%, posso até pegar aqui. Mas como vocês conseguem fazer esse cálculo de qual posição está em um ativo só? Tem vários instrumentos aqui, mas não tem uma fórmula mecânica assim, ultra científica, né? Tem vários instrumentos que a gente usa, ferramentas de modelagem para entender correlação das empresas e correlação das ações, para ter um portfólio o melhor diversificado possível. Então, por exemplo, meu portfólio, normalmente, quando você olhar para ele, você vê que a maioria das ações tendem a ser de empresas da economia doméstica, né? Quando você olha para o Ibovespa, não é tanto assim. O Ibovespa tem lá quase 40% que são de empresas que vendem commodities, né? que tomam preço, são empresas exportadoras. Então, Petrobras, a Vale, siderúrgicas, papel e celulose, empresas de proteínas. Isso a gente tem muito menos, porque a gente acha que tem um diferencial de análise e consegue identificar melhores oportunidades de investimento com o que a gente faz aqui com essa equipe na economia local. Então, o que serve de diversificação para o meu portfólio muito bem? Justamente essas empresas são exportadoras, né? Que a fonte de risco do portfólio é muito diferente. Então, eu ter uma posição um pouco maior numa exportadora como a Vale, como a Petrobras, faz sentido na minha composição de risco do portfólio. Então, isso a gente consegue calcular. Agora, tem também muito aqui também de sensibilidade em relação ao momento da empresa e a visão de risco-retorno, né? No caso de Petrobras, por exemplo, mesmo com todo esse ruído, risco de governança que as estatais têm, a gente vê uma empresa numa trajetória muito positiva e muito barata. Assim, tem o que a gente gosta de chamar de margem de segurança, né? Mesmo que eu não acerte meu cenário base, ela parece tão barata que vai ser difícil perder dinheiro comprando ação nesse preço. Perfeito. Beleza, Luiz, aproveitar, né, que a gente está com um gestor aí renomado do mercado, vou aproveitar e já fazer duas perguntas, tá? Já que é de graça mesmo. Luiz, eu queria saber como é que você tá vendo em relação aos IPOs desse ano, né? Teve uma lista no passado que acabou não saindo, esse ano tem uma lista gigantesca da B3 de IPO. Eu vi, como o Gabriel comentou, a carteira de vocês que eu peguei da CVM de dezembro, vocês têm uma exposição bem pequenininha, local web. Se vocês acompanham a IPO, se vocês têm alguma expectativa para uma grande empresa, por exemplo, a Van, né, que é uma das mais aí que está sendo comentada. E a segunda pergunta é, esse fluxo de CPF para a Bolsa, né, a gente está praticamente no número de 3 milhões aí. Você acha que esse número que aí está migrando da poupança para a Bolsa de Valores, você acha que esse fluxo, mesmo que seja pequeno, ele consegue completar não, ele consegue tampar esse buraco dessa fuga de capital estrangeiro que está tendo, mesmo que seja pequena? Olha, vai depender da intensidade das coisas, né? Historicamente, né, você não tinha praticamente participação de pessoas, de CPFs na Bolsa do Brasil em função da taxa de juros altíssima, que ficou assim durante muito tempo. A gente criou um mercado aqui no Brasil totalmente distorcido, né, com pouquíssima participação de poupança local,
e uma participação gigantesca de estrangeiros. Chegou no momento a ser 65% do estoque de investimento na Bolsa era de dinheiro de estrangeiro. E aí as oscilações são muito grandes, né? Porque a gente é muito pequeno no todo, né? No estoque de investimento do mundo. Então uma decisão pequenininha lá para o cara lá que está sentado aí em Nova York, de vou tirar o Brasil, para a gente aqui é uma oscilação enorme, é um caminhão de dinheiro que sai. Então essa volatilidade que é causada por esse dinheiro de fora sempre aconteceu. Com a entrada do investidor local, você diminui um pouco disso, diminui a relevância da participação do estrangeiro, o que é extremamente saudável. O que está acontecendo nos últimos 2 anos no Brasil é extremamente saudável e eu acredito que vai continuar, porque a gente ainda tem muito pouca gente no todo, né, com quantidade pequena do seu portfólio investido em bolsa, que é uma trajetória de alguns anos. Então, assim, talvez no curto prazo não preencha essa lacuna, né, e a gente tem essas oscilações de saída, 1 mês, 2 meses, mas médio e longo prazo eu não tenho dúvida que tem poupança interna aqui para suprir essa lacuna também. E é um movimento que deve acontecer. Em relação a IPOs, a gente olha assim, está olhando bastante. O reflexo também de você ter uma bolsa distorcida, porque com pouca participação de poupança doméstica, por juros muito altos durante muito tempo, foi que o número de ações, né, de empresas que têm capital aberto na bolsa é minúsculo, né? Historicamente é minúsculo. Né? Coisa de... São 400, mas com pouquíssimas aí com liquidez. Então, assim, tem uma oportunidade de se abrir, né, de democratizar e de ter a Bolsa como, de fato, uma fonte de acesso de capital para as empresas, como é lá fora, isso acontecendo aqui. Então, a IPO é o caminho para isso. E para a gente aqui, gestores de recursos, investidores, é uma oportunidade de você ter acesso a empresas, algumas que têm uma trajetória de crescimento, estão numa trajetória de crescimento mais acentuada, onde a criação de valor potencial é maior, né? Isso é extremamente importante e relevante para a gente aqui na questão de retorno potencial, e numa situação que as pessoas não conhecem ainda, os outros investidores não conhecem direito. Então, é o que a gente chama de assimetria de informação. Para um gestor, quer dizer, eu tenho uma equipe aqui com 30 pessoas ao todo, a equipe de investimento tem umas 15 pessoas que são especialistas, analistas que trabalham fazendo análise de setores da economia e de ações há décadas. Então, essa turma tem a obrigação de ter um entendimento diferenciado, né, em relação a essas empresas novas. Então, eles gastam tempo para conhecer as empresas e conseguem, no momento do IPO, ter uma diferença de entendimento melhor do que, eu diria, o público em geral, que ainda não conhece. Então, isso é a condição que a gente acha ideal, que é você alto potencial de crescimento com pouco conhecimento ainda do mercado como um todo. Então a gente gasta realmente energia para entender os IPOs. Quando tem vários aí, como está acontecendo, aconteceu agora recente, está acontecendo agora, tem que ser ultra seletivo, né? Não é IPO, assim, tem muita coisa que se tenta. Tem empresas que não é para fazer abertura de capital, mas que tenta mesmo assim, e tem empresas boas. A questão aqui nossa é separar o joio do trigo com bastante trabalho. Então a gente tem feito, desde o ano passado, nesse esforço todo de olhar seletivamente, hoje já tem mais de 20% do fundo como um todo investido em empresas que entraram no mercado desde o começo do ano passado. Então, você citou o Local Web, é uma delas. A gente fez investimento em Grupo Soma também, depois ali da pandemia, que fez o IPO. A gente fez em Sequoia, que é uma empresa de logística. Metade do negócio deles já está no negócio de servir ao e-commerce. A gente tem algumas teses de investimento sobre verticais do e-commerce, né? Tem a questão do marketplace, que é horizontal, loja de tudo, e tem as verticais, né? Que são aqueles os players que são segmentados, que têm um diferencial em um determinado segmento do varejo. E a gente fez daí em track and field, agora esse ano fizemos em West Wing também. A gente tem por tradição, em algumas situações, ser investidor âncora. Então, o que quer dizer isso? As empresas e os bancos que fazem o lançamento da IPO, eles chamam alguns investidores antes até de terem a oferta definida para interagir com a empresa, conhecer a empresa em detalhe e ter uma conversa sobre precificação com eles, né? A gente... são alguns investidores que são identificados dessa maneira. Para a gente tem um benefício de a gente conseguir ter mais tempo para entender tudo que a gente precisa entender, interagir, estudar.
E a gente acaba conseguindo uma garantia assim, num processo de book building, a gente sendo favorecido com ter a ordem que a gente colocou ali sendo atendida. Nos IPOs mais quentes isso é importante. Então, para a empresa é bom porque tem aí uma interação e já vai para a oferta, né, podendo dizer que tem uma parte dessa oferta garantida por alguns gestores. Então a gente se envolve, faz isso bastante, fizemos isso com algumas empresas nesse último ciclo. Uma delas é uma empresa chamada Eletromídia também, que fez um IPO recente. Sim. E Ocean Pack é uma outra empresa de serviço na indústria de petróleo, também a gente fez. Então estamos bastante ativos em IPOs. Legal. Legal. Só fazer um parênteses para quem não conhece o Equitas também, quando o Luiz fala de visão de longo prazo, né, a rentabilidade acumulada do fundo, 525%, estou pegando aqui no material de divulgação da XP, deve ser em 11 anos, desde o início, né, contra 87 do Ibovespa, né? Claro que nesse período todo tem altos e baixos aí, mas dá para ver como o efeito do longo prazo é benéfico aí para qualquer queda que o pessoal pode estar observando mais recente. Então isso aí dá para ver que é algo passageiro. E, ô Luiz, eu queria te perguntar a respeito, uma parte mais conceitual, né? Falar um pouco de risco, né? O que é risco no seu entendimento? A gente fala muito de volatilidade ajustada aí ao retorno. Enfim, como é que você vê risco quando você vai comprar uma empresa, vai adquirir ações de uma empresa? Como é que é a sua visão a respeito desse tema? Putz, ele é bem abrangente, né? A questão de risco, na maneira como é vista pelo mercado, a questão de volatilidade é uma simplificação, né? Ela não é risco, foi uma simplificação que se tentou estabelecer uma métrica, né? Isso veio lá de Markowitz, lá atrás, na verdade, de Chicago, tem pessoal, cientistas tendo uma abordagem de mercado financeiro, tentando colocar número nas coisas, não que foi uma tentativa de colocar um número em cima de uma medida que é um pouco mais subjetiva. Então, o risco tem de várias naturezas, né? Você pode ter, no final das contas, o principal é de perder dinheiro, né? Mas a gente, como gestor, tem risco de perder meus clientes, né? Meus investidores, que eles cansem de mim, isso é um risco, né? Então, determinado tipo de posicionamento, de decisão pode aumentar a chance disso acontecer. A gente tem que enxergar isso. Nas empresas, tem o risco de a gente fazer uma análise errada, né? Usar a informação errada, tem diversos riscos, né? Eu tento olhar, eu quero ter, primeiro, uma qualidade de coleta de informação muito grande, para não incorrer nesse risco de a gente estar trabalhando com informações erradas. Tem o risco de a gente formar uma decisão de baixa qualidade, né? Como eu abordo isso aqui, tendo um processo de investimento bem definido, sendo implementado pela mesma equipe, né? Ou pelo menos o núcleo da equipe é o mesmo, que vem trabalhando junto há muito tempo, e o tempo inteiro tendo oxigenação nessa equipe, com gente fora que vem, traz visões novas, desafia, às vezes, alguns conceitos que a gente tem meio formado, que é a maneira de ter uma qualidade de análise melhor. Também é um risco de a gente não poluir a nossa decisão. Agora, nas empresas tem risco de gestão, né, ter problemas com pessoas, tem risco de concorrencial, né, de você ter barreiras de entradas baixas e algum resultado que parece muito bom no curto prazo ser simplesmente perdido em função de uma concorrência um pouco mais acentuada. Tem o risco macroeconômico também, que está sempre envolvido. Então, assim, risco o que a gente faz aqui é meio tentar navegar em vários riscos diferentes. Perfeito. Deixa só emendar mais uma, Gabriel, só para já passar para a rodada final para vocês. Os investidores, de maneira geral, aí, eles têm o dinheiro, né, nos fundos de investimentos, fazem algum tipo de diversificação, mas a maioria gosta também de comprar alguns papéis ali para sentir como é que é a movimentação da Bolsa. E a gente observa aquele erro clássico, né, da maioria do pessoal ir comprando quando, por exemplo, o Petro estava ali próximo de 30 e quando deu essa queda acaba vendendo, né, e não acaba aproveitando as boas oportunidades, né? O que na sua visão, o investidor aí comum, pessoa física, pode fazer nesses momentos para capturar? O que ele tem que olhar para se proteger, de certa forma, e não fazer um movimento errado, né? Porque coloca ali seu patrimônio e às vezes acaba ficando com papel ali durante muito tempo, né, negativo, e vende, se cansa. O que você
pode passar aí para quem é pessoa física que está comprando um papel diretamente ali? Eu acho que é bom, assim, em qualquer atividade, nessa também, alguém que vai montar seu portfóliozinho de ações, é ter um plano, primeiro, assim, o que você quer, qual que é o que você quer fazer aqui, né? Quero montar um portfólio com qual objetivo de tempo e por que eu estou escolhendo isso versus um fundo, assim, eu quero ter uma sensibilidade do mercado, enfim, e ter esse plano bem definido. Porque você tendo um plano, você corre menos risco de ser influenciado pelas suas emoções no momento que elas forem testadas. E elas vão ser testadas, né? Esse exemplo que você deu, você comprou Petro a 30, o negócio desaba, você vai ser questionado, você mesmo vai se questionar, por isso fiz uma besteira, né? Não devia, o mercado está certo, eu estou errado e perdi dinheiro, né? Então, você tendo esse plano e horizonte de investimento, você tem uma chance menor de incorrer nesse erro, que é um erro muito comum e é difícil ser evitado mesmo, porque realmente você você tende as pessoas tendem a ver... É a dor da perda, que é sempre maior do que o prazer do ganho, né? É difícil Exatamente. Conseguir tirar esse viés, né? É muito difícil. O ser humano tem medo, né? Essa é uma característica, né? O medo a gente só está aqui porque a gente sobreviveu no ambiente ao longo de milhões de anos lá no meio das savanas, correndo de leão. Então aparece um barulhinho e o pessoal sai correndo. Então esse é o que ficou no instinto. No instinto, sentimento de sobrevivência. E isso, a gente vê claramente no mercado, né? Quando você tem alguma coisa que desperta medo, apreensão, você tende a correr a sair disso. Agora, isso é uma característica muito ruim no investimento. Você tem que tentar lutar contra isso. Então, tem um plano e um horizonte de investimento bem traçado antes de fazer qualquer coisa. Perfeito. Vai lá, Gabriel, para a última rodada aí de pergunta. Luiz, tem muito se falado atualmente no mercado sobre ESG. E assim, é bem legal o conceito em si, mas eu gostaria de saber de quem está no mercado, um gestor como você. Vocês atualmente já olham para empresas que têm esse viés, que pensam no ESG, ou ainda não está tão intrínseco no mercado, ainda é mais algo superficial? Não, a gente sempre olhou para questões de ESG, não da maneira como está sendo colocada mais recentemente, que é de uma maneira estruturada, né? Então, o que está sendo feito agora foi um empacotamento de qual que é o processo que você deveria ter para olhar a empresa sob a ótica de ESG. Daí tem toda essa dinâmica de como fazer, daí o pessoal se posiciona, né? Eu sou ESG, eu não sou ainda, enfim, quer dizer, ninguém está querendo dizer que não é ainda, né? Todo mundo quer dizer que é ESG e que está fazendo. O que tem por trás? Tem claramente aqui uma tendência mundial, né, de as pessoas se preocuparem mais com as questões de sustentabilidade, diversidade, questão de acesso mais democrático enfim, tem uma sociedade mais justa, né? Então isso parece, não tem dúvida nenhuma, que é uma questão que veio para ficar. E como é que isso reflete no ambiente de investimentos? Nessa abordagem que a gente tem de olhar ações, né, empresas, olhar os negócios que estão por trás das ações, isso sempre foi uma preocupação, porque a maneira como a empresa se coloca com os seus funcionários, com os seus fornecedores, com os seus clientes, né, isso reverbera tem um impacto na maneira como elas vão conseguir ter estabilidade nas suas relações e ter percepção de marca, tanto por fornecedores quanto por clientes. Então, assim, é valor da empresa, para valor que vai se transformar ao longo do tempo em valor financeiro, você tem uma abordagem responsável sobre as questões de ESG. Então, de uma maneira ou de outra, isso sempre teve dentro do nosso rol de preocupação. A gente continua mantendo isso e agora tentando aderir, né, a esses processos que estão sendo colocados de como é que você deveria interagir com as empresas com essa perspectiva de ESG. Internamente para a empresa, aqui para a Equitas, eu não estou falando dos fundos, né? A nossa empresa, antes disso, a gente já tinha uma preocupação com ter um impacto positivo para a sociedade. Então, a gente tem algumas iniciativas nossas aqui por exemplo, tem uma iniciativa bem desenvolvida aqui de apoiar um projeto social que é um colégio para 600 crianças carentes que é aqui na região sul, bem de São Paulo, aqui mais ou menos uns 40 minutos aqui para a região sul, super carente,
lugar de alta vulnerabilidade das pessoas que moram lá, e se entrega ali uma educação básica, que é o que a gente acredita que, enfim, as coisas partem de você ter justiça na base, né? Ter acesso à informação e educação. Eles entregam uma educação de qualidade dentro de uma governança bem estabelecida, enfim. Então a gente tem montou um fundo para isso, né, que dedica 100% da taxa de administração e performance para suportar esse projeto, e isso vem antes do ESG. Tá? Bacana. Legal. Então, manda aí, Danilão, para finalizar. Vai finalizar comigo? Que responsabilidade, hein? Ah, rapaz. Luiz, então, para finalizar, gostaria de saber quando é que o fundo, se vocês têm previsão de reabrir, né? Porque aqui pela plataforma da XP está fechado, né? Alguns clientes perguntam isso. E como é que vocês estão vendo o cenário do ano que vem, né? Eleição, se vocês estão tomando algum tipo de posição, se vocês têm estratégia diferente, candidato, coloca na lozinha lá, né? Candidato A, vamos fazer isso, candidato B, ou candidato C, talvez. Né? Como é que vocês estão se preparando para esse ano que talvez seja mais turbulento do que o ano que a gente está do 2021? Então, assim, primeira resposta. Na verdade, tem uma questão de comunicação. O fundo está aberto na XP. O que ele fechou é o Ecto Selection, o FIC-FIA, que estava lá, que é o maior. Esse fundo está fechado ali, mas ele tem um outro veículo que chama Ecto Selection Advisory, que daí é um veículo só para clientes da XP, que é o mesmo fundo. É um fundo que começou ano passado, mas ele investe no mesmo fundo master, no mesmo portfólio. Então, é exatamente o mesmo fundo, está aberto. Então dá para acessar por lá. E questão de eleição, assim, o que eu observo passando por esse ciclo várias vezes. Você tentar antecipar o que vai se passar na eleição com quase 1 ano e meio de antecedência muita exercício, antecedência, né? Não dá. Não, uma chance muito, muito baixa de se chegar em alguma coisa precisa, né? Isso porque na eleição anterior até tentaram matar o candidato, né? Então você não sabe nem se eles vão chegar lá. Os caras vão chegar vivos. E a implicação disso, né? Então, e na outra teve, né? Teve gente que morreu, enfim, teve candidato que morreu, mudou. Verdade. Enfim, teve de tudo aí, né? De tudo, realmente. E eu tenho outra coisa aqui. A memória do eleitor brasileiro, em sua grande maioria, quem elege presidente da República, senadores, enfim, no Brasil, não é aqui a Faria Lima, não é o pessoal do mercado financeiro. Né? Quem elege é a grande massa, assim, o povo brasileiro, que a sua memória eleitoral é de coisa de 3 a 4 meses. Então, o que vai acontecer na eleição do ano que vem é consequência do que vai acontecer nos 3 a 4 meses antes. Assim, esse negócio de ficar falando hoje, se preocupando com, o Lula, não sei o quê, o Bolsonaro vai perder para o Lula. Eu não gastaria 2 minutos de sono com isso, porque... no longo prazo terão outros, né? No longo prazo serão outros, a eleição do ano que vem, isso aí não vai ser definido ali. Então, vai depender muito de como é que vai ser a trajetória da economia. Se a gente conseguir virar a página dessa pandemia esse ano, logo, seria ótimo para ter a retomada da economia, pegando os bons ventos lá de fora. E aí a situação muda. O quadro eleitoral ano que vem vai estar um quadro diferente do que ele parece hoje, muito diferente, possivelmente. Perfeito. Então tá, vamos encerrando por aqui. Luiz, queria te agradecer imensamente aí pelo seu tempo, sua disponibilidade aí em nos atender, bater esse papo aí sobre mercado. A nossa ideia é trazer realmente os gestores para os nossos clientes, né? Tentar fazer essa proximidade, que eu acho que é sempre bem legal, e conversar sobre mercado. Então agradeço aí de antemão, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer enorme bater esse papo com vocês. Fechou, obrigado, viu, gente? Beleza. Obrigado, Luiz. Um abraço, bom. Um abraço. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Falou, Danilão.